malta! Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre um método que nós costumamos utilizar para poupar dinheiro, até porque nós sabemos que vocês querem ter uma vida de sonho, querem fazer aquilo que gostam, ganhar dinheiro a fazer aquilo que gostam, ter liberdade financeira, ter liberdade de escolha e por isso é muito importante nós pouparmos. Para pouparmos existem alguns métodos, nós hoje vamos falar de um em específico que é o método que ambas utilizamos. A Adriana gosta também muito deste método, eu estou a falar por ti. Eu adoro este método. E por isso a aula vai ser sobre isso. Mas, antes disso, nós queremos falar sobre uma coisa que é... Existem duas formas de ganharmos dinheiro. Uma é... Os custos, não é? É uma das duas formas de nós conseguirmos aumentar o nosso orçamento mensal e a outra das formas, que é que nós também mais gostamos, não é? Mas que não vamos falar sobre ela hoje, que é... Está aqui a terceira sócia. Exatamente. Que é falar sobre... Que é apostar na renda extra. Exatamente. Para já, vamos nos focar apenas na primeira e depois, se vocês tiverem interesse... se tiverem interesse, podemos falar então da renda extra. Posto isto, como poupar, como é que nós organizamos o nosso orçamento mensal, como é que nós conseguimos fazer isto e do que é que nós estamos aqui a falar, então qual é que é este método que nós as duas gostamos muito. Nós preparamos aqui uma apresentaçãozinha, portanto, vou passar a apresentação. Aqui está ela. Ora bem, método 50-20-30. O que é que isto quer dizer? Do nosso orçamento, ou seja, dos nossos rendimentos, sejam eles quais forem, ordenado, mais renda extra se alguém já tiver, mais vendas de roupa, mais vendas de mobília, mais qualquer coisa, vendas de bolinhos, prestação de serviços, se vocês forem boas a... Isto já são ideias de renda extra. Sim. Se vocês forem boas, sei lá, fazer qualquer... tirar fotos, passar a roupa, por exemplo, tomar conta, olha, de cães. Exatamente, que ela está muito chatinha. O que for, pois está. O que vocês gostarem, ou seja, de tudo o que entra na vossa conta, tudo o que entrar em rendimentos, o que vamos dividir em 50%, 20% e 30%. Isto para as contas serem fáceis. Se ganharmos 1.000 euros, 500 euros para estes 50%, 200 euros para estes 20% e 300 euros para estes 30%, e vamos fazer assim a nossa divisão do nosso ordenado. E a esta altura vocês estão a perguntar, então mas 50, 20 e 30 para quê? Exatamente. E nós então vamos falar um bocadinho sobre isso. Primeiro, vou perguntar aqui à Ágia, eu como aqui a Adriana Finanças e alguém utilizadora deste método, porque eu sou suspeita, né? Alguém utilizadora deste método, tu costumas usar, né? Já admitimos que sim. Achas que é fácil usar isto? Conseguimos fazer aqui uma boa gestão do nosso ordenado? Sim, eu consigo por várias razões. Primeiro, eu já desde há 1 ano e tal... aliás, eu sempre fiz isto, eu na universidade, eu ainda não ganhava dinheiro, eu já dividia as minhas despesas todas, já apontava tudo o que gastava, sempre fui muito certinha, porque lá está, eu tinha um objetivo que era, ainda estava a estudar, não ganhava ordenado, mas eu queria viajar. Então, os meus pais davam-me uma renda para pagar as contas da casa, davam-me dinheiro para pagar para o passe, o que fosse, pronto, todas as despesas que eu tinha ainda para me alimentar, e ainda por cima eu tive uma coisa muito boa, que é, eu comecei a estudar nos Açores, portanto, eu era completamente autónoma, eu tinha que pagar a casa, os transportes, a alimentação, tudo, portanto, era como se eu estivesse já a ganhar dinheiro. Infelizmente o meu banco era aos meus pais, ou seja, o meu emprego era aos meus pais, e portanto tinha que pagar as minhas despesas todas, então eu era muito certinha, eu tive que aprender a desenrascar-me desde os 18 anos, apontava tudo o que gastava e dessa forma consegui ainda fazer mesmo sobrar dinheiro. E eu cheguei ao final dos meus 2 anos nos Açores com uma poupança gigante. Eu acho que consegui poupar cerca de 500 euros em 2 anos. Foi muito bom. Ou seja, esses 500 euros mais, quando comecei a trabalhar, permitiram-me ir logo aos Açores no final do primeiro, talvez, do mês, 2 meses de já estar a trabalhar. Pronto, ou seja, a minha primeira viagem foi voltar aos Açores. Isto para dizer o quê? Como eu aponto tudo, é muito fácil, porquê? Porque eu sei exatamente as despesas que eu tenho fixas, as despesas que eu tenho que variam e, portanto, é só uma questão de ajustar. Além disso, outra coisa muito boa é, como eu já sei o que é que eu gasto, eventualmente se eu tiver novas despesas, eu já vou saber se cabem ou não. Exatamente. Ou seja, nós aplicarmos este tipo de métodos implica sempre que nós saibamos, primeiro, quanto é que está alocado a cada um dos nossos objetivos. E depois, se por acaso aparecer um novo objetivo ou uma nova conta, rúbrica na nossa vida, nós a partir daí conseguimos perceber se, ok, mas isto cabe no meu orçamento ou não. Porque como? Digo muito, né? Nós podemos tudo, desde que caiba no nosso orçamento. E aqui, com a história da Gé, nós conseguimos também perceber que nós conseguimos mesmo tudo. Temos que ter, temos que querer primeiro, temos que nos organizar para isso
e tem que haver depois também alguma... Não é sacrifício, porque não é... Não é sacrifício, é organização. E depois a Sim. organização ao início até pode parecer chata, mas depois vai entrar e vai nos ajudar a nós cumprirmos os nossos objetivos. Ou seja, a organização vai começar a fazer parte... começar a fazer parte da nossa rotina e deixa de ser entediante. Para nós, já posso falar pelas duas, para nós nunca foi entediante, porque nós conseguimos mesmo perceber que estes métodos e este tipo de... Há vários, este é o nosso preferido, mas há outros, mas que este tipo de métodos fazem com que nós consigamos atingir os nossos objetivos. E aqui o foco é sempre a liberdade de escolha, a liberdade de viver, a liberdade geográfica e nós conseguirmos cumprir os nossos objetivos. Exatamente. Quando falamos aqui do método 50, 20, 30, vamos então traduzir isto para quê, ok? Porque a esta altura estão-se a perguntar, ok, mas 50% para quê, 20% para quê, 30% para quê? Vamos aqui avançar. Então, 50% para despesas essenciais. Vocês agora perguntam, despesas essenciais são a nossa casa, as nossas contas da nossa casa, ou seja, se quem paga renda ou quem tem uma casa, a eletricidade, eletricidade e luz é uma coisa, a eletricidade, a água, o gás, as despesas essenciais, ou seja, sem as quais nós não conseguimos fazer e cumprir o nosso dia-a-dia. Temos que terem atenção porque... quando nós agora, na primeira vez que eu apliquei este método e que eu comecei, não é, a organizar a minha vida financeiramente, as minhas despesas essenciais não cabiam todas em 50%. E se vocês estão nessa situação, queremos passar a mensagem de que, ok, está tudo bem, temos é que começar a fazer alguma coisa para que os 50% caibam aí. Exatamente. Seja por, mais uma vez, as duas primeiras dicas, ou reduzir os nossos custos ou aumentar os nossos rendimentos. Porque nós, se reduzirmos os nossos custos, vamos conseguir... Imagina que, com o exemplo que eu dei há bocado, 500, dos 1.500 eram para despesas essenciais. Se nós temos, neste momento, 600 em despesas essenciais, vamos tentar ou negociar um crédito, ou baixar uma conta, ou fazer aqui uma data de coisas que nos permita poupar esses 100 euros e baixar aqui para os 50 e cabe. Ou então, vamos optar por ganhar... mais 100 euros. Exatamente. E nesse caso, ao ganhar mais 100 euros, dos 1.100, os 600, eu não sei se a conta está, não tinha... Pronto, mas ganhar os 100 euros para cobrir aqui, fora as matemáticas, pronto, ou reduzíamos fazendo aqui alguma negociação de contas, ou então aumentamos os nossos rendimentos em 100 euros para que eles caibam aqui. Despesas essenciais são estas, são aquelas sem as quais nós não conseguimos viver, não conseguimos fazer ou cumprir o nosso dia-a-dia conforme o nível e o estilo de vida que levamos atualmente. Pronto. Sim. Até porque, imaginem, vocês faz conta que estão... Isto é muito bom porque vocês fazerem já o orçamento e prepararem-se com os métodos, mesmo sem terem ainda, por exemplo, imaginem, não têm casa, não têm carro, isto é essencial, porquê? Vocês sabem que ganham X. Imaginem que estamos a falar de um casal, então o casal, um ganha 1.000, o outro ganha outros 1.000, que é para ser mais fácil as contas, ok? Então, 2.000 euros em casal, portanto, 50% das despesas, vocês podem ir num total até 1.000 euros de despesas essenciais, ok? E estas despesas essenciais incluem tudo que seja de empréstimos, aquilo que nós falámos. Sim. Agora imaginem que a renda que vocês têm um crédito à habitação de 300 euros, têm inventário, até vou fazer aqui as continhas. Imaginem que têm um crédito à habitação de 300 euros, têm um crédito pessoal de 100 euros, têm um empréstimo do carro de 150 euros e vão ter mais despesas mensais de luz, água e gás na ordem dos 150 euros, já vamos em 700, e imaginem, sei lá, mais uma despesa essencial, a creche da criança, 200 euros, ok. Vocês têm 900 euros de despesas essenciais, tudo bem, cabe-nos 50%, mas imaginem com a inflação que, por acaso, o vosso empréstimo ou o crédito à habitação subiu e vocês de repente já passam a ter 1.000 ou 1.100 euros. Sim. Já ultrapassaram as despesas essenciais. Então isto é um alerta porquê? Porque eu própria, eu sei mais ou menos o valor que posso gastar, mas eu tento dar sempre uma margem que é para não estar depois com a corda ao pescoço, que é complicado. Está bem? Portanto, é muito importante vocês começarem com isto. Isto não é só para quem já tem despesas, é para quem também ainda não tem despesas. Sim, sim. Porque nós começarmos a usar, tal como a Gé deu o exemplo dela, se nós começarmos a usar isto antes, eu estou a falar de despesas em que implica que nós já tenhamos casa e luz, porque é o meu exemplo, né? Ou seja, é o que eu uso para mim e é o exemplo que eu tenho mais
não é? Mais na memória, porque é o meu exemplo, mas mesmo imaginem, em caso de faculdade ainda, ou no caso de ainda morarmos com os nossos pais, que está tudo bem, né? Incluir nestes 50% aquilo que nós consideramos efetivamente essenciais. Exatamente. Ou seja, além de... Claro que concordo, deixarmos aqui uns 5% destes 50% para contabilizar com a inflação, ou seja, não vivermos ali mesmo na red line, né, no limite dos 50%, mas fora isso também, é considerar o que é que nós... Imaginem, eu quando estava na faculdade, para mim era essencial eu ir ao ginásio, era essencial, fazia parte da minha rotina, eu não passava um dia da semana, né? Mas não passava um dia sem ir ao ginásio. Então, quando eu estava na faculdade, ir ao ginásio para mim era uma despesa essencial. O meu supermercado era uma despesa essencial. Era eu que o pagava também. As propinas, claro está, uma despesa essencial. Sim, mas eu pagava o meu telefone, e ainda pago, né? Mas pagava o meu telefone e para mim também era uma despesa essencial. Exatamente. Mas porque cabia lá. Atualmente, por exemplo, a Mel... ou Vodafone, ou o que for, não é? Mas é uma despesa da minha casa, é uma despesa essencial também. Porquê? Porque inclui TV, net, telefone, ou seja, está aqui incluído nestes 50%. Portanto, tudo as despesas essenciais, se os exemplos não couberem literalmente na vossa vida, temos que ler ok, despesas essenciais. No meu dia, o que é que eu não passo sem? Nós não passamos sem comer, não é? E sem determinadas coisas, depois que vai ser pessoal, porque também é importante nós frisarmos que as finanças pessoais são pessoais. E nós, apesar de estarmos aqui a dar algumas dicas, né? E que são válidas, elas vão sempre ser adaptáveis à realidade de cada um. Mas as percentagens, tentar cumprir ao máximo e, se possível, deixar aqui uma percentagenzinha para, lá está, para contabilizarmos com a inflação. Depois, os 30%, vou falar primeiro nos 30%, gastos variáveis e não essenciais. Por exemplo, pegando aqui no ginásio, atualmente, e para mim, ok, para vocês o ginásio pode continuar essencial e está tudo bem, mas atualmente para mim o ginásio não é essencial. Ou seja, para mim o meu ginásio está nestes 30% e não nos 50%. Sim. Porque atualmente não é essencial para mim. E não é um gasto variável, porque eu pago sempre o mesmo por mês, mas incluo ali nos não essenciais, ok? Por exemplo, eu atualmente não faço manicure. Quando fazia manicure, estava nos gastos variáveis não essenciais. Exatamente. Não era variável, porque eu pagava sempre a mesma mensalidade, à esteticista. Mas era um gasto que eu não considerava essencial, que eu tinha, não é? Que eu ia, pagava, não é? Mas que não era essencial. Ou seja, há aqui uma data de custos que nós depois incluímos ou por serem variáveis, ou por serem não essenciais, ou pela conjunção. Exatamente. Pronto. E eu ia também acrescentar aqui outra coisa, que é, em caso de vocês subirem que estão mais apertadinhos a nível de finanças porque tiveram uma despesa maior a nível de saúde ou de outra questão qualquer, é nos gastos não essenciais que vocês devem fazer o reajuste. Portanto, imaginem, ao incluírem aqui manicure, se bem que este mês está complicado, cortam na manicure, por exemplo. Coitadas da manicure, não é? Se houver aqui alguém que seja manicure, estamos a dar este exemplo só por dar, está bem? Mas nós gostamos muito de vocês. Pronto, mas aqui é só um exemplo. Imaginem, o que é que eu também faço? Vou-vos passar uma parte minha que também pode ajudar. Imaginem, eu todos os anos, vocês sabem que eu gosto de viajar, eu farto-me dizer isso e, portanto, quase que eu já devia ter assumido, um na avião testa, na um testa. selo na testa. Pronto, mas eu calculo as minhas viagens antecipadamente, ou seja, por exemplo, no ano passado, eu chego ao final do ano, fecho o Excel, abro um Excel para o ano seguinte e já estou a programar, por exemplo, eu sei que vou viajar em novembro, por exemplo. Ok, então no novembro anterior, quando eu faço a minha última viagem do ano, eu já começo a poupar para a viagem do ano seguinte ou para as viagens do ano seguinte. Então eu dividi isto quase como um empréstimo, ou seja, eu sei que quero gastar no ano a seguir, vou inventar 1.000 euros em viagens. Está bem? Quando eu digo viagens, é viagem, mais estadia, mais alimentação, tudo o que inclui a viagem, eu vou gastar 1.000 euros, é o meu budget, e quero fazer 3 viagens ao ano, ok? Então, só posso gastar, neste caso, 333 euros por viagem, ok? Então, eu divido os 1.000 euros por 12 meses, dá X, não faço ideia quanto é que dá, vou fazer 1.000 a dividir por 12, dá 83 euros. Então, eu sei que todos os meses eu tenho que poupar 83 euros, ok? Portanto, nas minhas despesas variáveis, neste caso os 30%, já vai estar incluído uma prestação a mim própria de 83 euros. Ok?
Eu faço isto para as viagens e não só, faço isto para os aniversários, para os casamentos, tudo. Tudo o que eu saiba com antecedência vai para os 30%. Isto porquê? Quando os meus 30% estão a chegar aos 30%, ou seja, imaginem, eu queria comprar umas calças novas, mas este mês, já não dá. Os meus 30% já estão a chegar aos meus 300, já tenho 280 euros gastos em 30% de despesas não essenciais. Então este mês já não vai dar. Passa para o mês seguinte. Se der, deu. Se não der, não deu. Porquê? Porque eu mais um mês ou 2 ou 3 com umas calças também não é por aí que vou morrer. Pronto, e faço a minha gestão desta forma. Pode ajudar, atenção, é a minha maneira de gerir o meu dinheiro. Não quer dizer que vocês se identifiquem ou não, está bem? Sim, é isso mesmo. Aqui nos 30% podemos usar também parte dos 30%, lá está, para estes objetivos a longo prazo. Contudo, e se me permites, o objetivo a longo prazo, ou seja, quando a almofada financeira e o futuro, que é o que está ali nos 20%, ou seja, este futuro já inclui também esses objetivos a curto, médio e longo prazo. Sim. Mas lá está, as finanças pessoais são pessoais. Exatamente. E a GE gosta de meter nos 30% as viagens. Eu, por exemplo, no meu caso, metia nos 20%, mas está tudo certo, ok, malta? Exatamente. Finanças são pessoais. Portanto, está tudo certo. Depois, então, falando aqui de gastos variáveis não essenciais, já percebemos mais ou menos o que é, não é? Caber aqui os 30%. O que é que vai também caber aqui? Ginásio, que depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, massagens, a manicure, as assinaturas, ou seja, Netflix, HBO, Spotify, quem tiver, YouTube, que agora o YouTube também já tem a versão premium. Pronto, ou seja, todas as assinaturas caber aqui. Depois, uma dica que me lembrei agora com a GEM, quando estavas a dizer isto, nós temos, quem tiver, não é? Nem todas as pessoas têm, mas muitos de nós temos, por exemplo, o seguro de saúde. Eu pago o seguro de saúde anualmente, porque geralmente quando se paga anual fica mais barato, porque não temos de estar ali a pagar os juros de divisão mensal ou semestral. Portanto, eu tenho por hábito pagar todas as contas que são anuais ou que há a possibilidade de pagar anual, eu pago anualmente. Seguro de saúde, os impostos, por exemplo, o imposto do carro, o IUC, o seguro do carro também, quem tem casa, o IMI, por exemplo, ou seja, todos estes custos anuais, de gastos anuais, faz-se ou tem-se por hábito, ou a dica que eu honestamente acho que vale milhões, é nós conseguirmos fazer exatamente isto que a Jé estava a dizer. Se o nosso IUC, vou aproveitar o valor que fizeste a conta, se o IUC do carro nos custa 100 euros por ano, então nós todos os meses vamos poupar 83 euros por mês, que foi a conta que acabaste de fazer, para conseguir no mês do IUC termos os 100... Não, dá 8 euros e 3. Isso, 8 euros, exato. A conta era aos 1000, exato. Ou seja, pronto, mas exato. Isso, mas olha, por acaso acho que é mais ou menos isso que eu pago. Eu ponho todos os meses 8 euros e qualquer coisa, 8 euros e meio de parte. Chega ao final do ano, eu por acaso pago em dezembro, pumba. Isso. Já tenho ali o dinheiro. Isso. Imaginem que por acaso na GE é em dezembro e até calha bem porque começa a poupar em janeiro. Mas imaginem que o UK é em março. Então nós começamos se vamos começar a poupar, pronto, agora também estamos em março. Portanto, imagina que... Estamos em abril, não é? Sim, imagina que... Ok, exato, agora em março vais ter que pagar o teu IUC. Começam a fazer as contas, agora o IUC foi 100 euros, então dividimos 100 por 12, que vai dar então os 8,30 euros qualquer coisa, e começamos todos os meses a meter 8,30 euros de lado, para no próximo março não termos que estar a despender de um bolo do nosso ordenado, não é? Dos nossos rendimentos, para ali. Imaginem esta situação. Temos o IUC e o seguro do carro a sair na mesma altura. Sim. O IUC são 100 euros, imagina, e o seguro do carro uns 200. Ou seja, 300 euros no mês de março, hipoteticamente, vão ter que, não é? Vão ter que o pagar e vão sair do nosso bolo de rendimentos. Ou seja, se eu ganhar 1000, fico logo só ali com 700 e este método aqui, não é, fica logo furado, já não vai dar porque 300 euros já foram, ou seja, uma percentagem que seria aqui para os nossos gastos variáveis não essenciais já foi. Imaginem chegar a março e termos na nossa conta poupança aqui já os 300 euros prontos para serem pagos, que não ia interferir em nada no nosso mês. Porquê? Porque nós somos poupadinhas e organizadinhas e organizadinhos e conseguimos, mas mais 10, e conseguimos ter aqui a nossa antevisão dos nossos gastos. Portanto, esta organização aqui, eu aconselho a nós fazermos nos 20%. Mas lá está, vai depender, ok? Porquê? Porque eu incluo isto no futuro. Sim. Porque é nós conseguirmos ter aqui é nós garantirmos o nosso estilo de vida atual, ok? E não se lembrem, outra dica, que é viver sempre um nível abaixo. Porque viver um nível abaixo hoje
proporciona-nos viver depois níveis acima. Portanto, é hoje viver um nível abaixo para depois conseguir, não é? Para conseguirmos manter uma vida estável e, não é? E financeiramente feliz. Pronto. Nos 20%, vamos incluir coisas que poderão acontecer no futuro ou, eventualmente, a vossa poupança. E aqui, quando estamos a falar em poupança, não é guardar o dinheiro todo num sítio, porque ele vai desvalorizar. Nós nunca falámos muito nisto, por isso vai ficar para outras aulas. Sim. Mas aqui o que a gente quer dizer com estes 20% é preparar o nosso futuro. E o nosso futuro pode ser desde a reforma, desde daqui a 10 anos vocês querem ter liberdade financeira total, tudo que tenha a ver com o futuro. Pronto, e estes 20% englobam o dinheiro que vocês vão poupar todos os meses nesse sentido, ok? Exatamente. Ou seja, no 20% é isso mesmo, é a almofada financeira e o futuro. A almofada financeira, se calhar, se tiverem dúvidas, depois mandem mensagem ou alguma coisa, que se calhar podemos fazer uma aula só sobre a almofada financeira, se acharem oportuno, porque envolve cálculos e não vou estar a explicar agora o que é que isso implica. E futuro foi tal e qual o que tu disseste. Ou seja, dos nossos rendimentos, da percentagem dos nossos rendimentos, alocar 50% de despesas essenciais, 30% de gastos variáveis e não essenciais e 20% de almofada financeira e futuro. No futuro, incluir, importante relembrar, né? Podemos incluir umas sapatilhas, que queiramos muito, como podemos incluir a compra de uma casa, supostamente a longo prazo, tal e qual como podemos incluir uns fones, uns auriculares, roupa, mudar um armário tipo literalmente, podemos incluir aquilo que nós quisermos. Também não esquecer que podemos ter 3 tipos de objetivos e de sonhos, que são os objetivos a curto prazo, que pode ser, por exemplo, as tais sapatilhas, a médio prazo, que pode ser um computador, por exemplo, ou a longo prazo, que pode ser também a casa, uma viagem, o que for. Portanto, aqui no futuro, incluir estas coisinhas todas e não esquecer da almofada financeira, por favor, que é muito importante. Sim, e quem não sabe o que é ou ainda tem dúvidas, nós temos que falar disso depois, porque é muito importante. Sim, tá e digam-nos que nós fazemos uma aulinha a falar sobre isso. Sim. Pronto, e o que é que achas? Acho que sim, por hoje é tudo. Se calhar por hoje é tudo. Não se esqueçam, se tiverem dúvidas, falem connosco, ok? Seja no Instagram, no Facebook, falem connosco e pronto. E vemo-nos na próxima aula. Vemo-nos na próxima aula. Tchau. Tchau.